Olá, estou de volta com mais vídeo para o canal. No vídeo de hoje para falarmos sobre a prorrogação do concurso do TCU, que isso implica para vocês. Se você é daquele que sempre se pergunta se ainda dá tempo de estudar para um concurso, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te ensinar uma forma de fazer essa conta. Bom, é importante que se diga que a prorrogação visa a convocação dos últimos aprovados do concurso 2021 e 2022. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanha até o final deste vídeo para que você saiba como se preparar para esse importante e novo concurso do TCU, porque sim, ele acontecerá muito em breve. Com relação às perspectivas para o próximo concurso, após essa prorrogação, eu trouxe para vocês essa linha do tempo, respondendo algumas perguntas que foram feitas no último vídeo que eu fiz aqui do Tribunal de Contas da União, seria sobre a possibilidade ou não de convocação dos últimos aprovados ainda no ano de 2024. E vimos, portanto, com essa prorrogação que ocorreu na data de 18 de novembro de 2024, que não será possível a convocação de todos os últimos aprovados até o final de 2024. Então, são cerca de 60 aprovados ainda. Sim, se haverá essa convocação, sim, porque o concurso foi prorrogado quando ainda não temos resposta. Então, a pergunta que fizemos lá atrás é se haveria a prorrogação. Sim, houve, né? Foi definida, então, a prorrogação, a vigência do concurso por mais 2 anos, por mais 24 meses. Não houve, né? Não haverá, muito possivelmente, a convocação de todos os últimos aprovados até o final de 2024, o que traz para a gente um cenário de provável quinto programa de formação e aprovados convocados no primeiro semestre de 2025, abrindo-se, portanto, a possibilidade de banca definida e edital publicado no segundo semestre de 2025, com realização das provas no primeiro semestre de 2026. Então, um cenário bastante factível, com o quinto programa de formação primeiro semestre de 25, banca e edital publicado no segundo semestre de 2025 e provas acontecendo no primeiro semestre de 2026, e, portanto, cerca de 4 anos após o último concurso. Importante a gente mencionar que o ministro, o presidente atual do Tribunal de Contas da União, havia aventado naquele momento, ventilado naquele momento a possibilidade de novidades no último concurso, como, por exemplo, aí eu trouxe para vocês a possibilidade de prova oral, um programa de formação estendido ou mesmo novas disciplinas que pudessem avaliar de forma técnica a capacidade dos novos servidores, tá? Dos candidatos do próximo concurso. Nós temos nesse momento a publicação, né, da prorrogação na data de 18 de novembro de 2024 pelo ministro Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União, tornando público o prazo de validade do concurso prorrogado por mais 24 meses a contar da data de 21 de novembro de 2024, que é quando se encerraria, então, o prazo dos primeiros 2 anos de validade de vigência do concurso. Né? E muito dessa prorrogação se justifica pela impossibilidade de realização do último programa de formação aqui, em prazo tão curto entre o último, no caso, entre o penúltimo PF e o último, que seria este, com a convocação dos últimos aprovados, né? O quarto PF finalizou ali em 28 de junho e o órgão teria até agora a data de 21 de novembro para concluir um outro programa de formação e, portanto, um período muito curto entre uma data e outra, inviabilizando esse programa de formação ainda no ano de 2024 e, portanto, a decisão pela prorrogação do concurso para que esses candidatos aprovados, esses últimos candidatos aprovados, sejam convocados e nomeados, possam então participar do programa de formação e serem assim nomeados, tá? Nós temos que desse último programa de formação e ao longo desses últimos 2 anos, os candidatos eles foram sendo aprovados em outros concursos nos seus respectivos estados ou mesmo no concurso do Senado, no concurso da Câmara e foram assumindo e deixando em aberto vagas no concurso do Tribunal de Contas da União, tá?
o que muito possivelmente aqueles 60 candidatos que teriam ainda a serem chamados, muito possivelmente não completarão esse número, porque, como eu mencionei, esses candidatos eles foram sendo aprovados em concursos nos seus respectivos estados, abrindo mão, né, deixando a sua vaga no concurso do Tribunal de Contas da União e possibilitando, obviamente, a chamada dos outros candidatos aprovados. Tá? Importante que se diga que no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, há a previsão de 100 vagas para o Tribunal de Contas da União. Então, conforme esse quadro, esse anexo do PLDO 2025, há uma quantidade de 100 cargos vagos no Tribunal de Contas da União. Se a gente considera que restariam ainda candidatos aprovados no número de cerca de 60, teríamos, portanto, cerca de 40 cargos vagos a serem preenchidos no ano de 2025, conforme o PLDO 2025, 40 vagas. Importante que se diga que no último concurso, no último edital, havia a previsão, né, de 20 vagas e 228 candidatos foram aprovados, portanto, cerca de 11 vezes mais do que o número de vagas previstas no edital. Se a gente considera aqui, subtraindo esses 60 vagas, esses 60 cargos vagos que seriam preenchidos pelos aprovados no último concurso, restariam ainda a serem preenchidas 40 vagas no exercício de 2025, havendo possibilidade ainda da vigência do concurso, como aconteceu em 2022, serem os candidatos aprovados chamados ao longo do período de 2 ou 4 anos, se houver a prorrogação do novo concurso, do próximo concurso, tá? Aqui eu trouxe um trecho do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, que disciplina esse quadro, né, que regulamenta a existência desse quadro e da criação, né, da admissão ou contratação de pessoal na administração pública, de modo que só poderão ser feitas essa admissão ou contratação de pessoal se houver autorização específica na LDO, e é exatamente o que esse anexo 5 aqui do PLDO traz para a gente, a previsão de 100 vagas para o Tribunal de Contas da União, tendo em vista os cargos vagos do órgão. Então, novamente, possibilidade de realização de um novo concurso. E, Lívia, o que fazer neste momento? Estudar, né? Você se encontra aqui, esse é o ponto em que você está, e você tem um longo caminho a percorrer até você chegar numa situação de estar competitivo para a prova do Tribunal de Contas da União. Logo na sequência eu trago para vocês matérias que são importantes para vocês estudarem, tendo em vista o último concurso e tudo o que você deverá fazer e qual tempo que você deverá percorrer para cumprir, então, essa jornada de preparação até a prova, a futura prova do Tribunal de Contas da União, porque não se iludam, ela irá acontecer e acontecerá num tempo razoável, tendo em vista a preparação necessária para este concurso, a preparação necessária e suficiente para que você consiga chegar bem na hora dessa prova, quando ela acontecer. Vimos que existe a possibilidade, sim, um cenário totalmente factível de realização do último PF e convocação dos últimos aprovados no primeiro semestre de 2025, com edital no segundo semestre de 2025 e provas ocorrendo no primeiro semestre de 2026, como eu falei lá atrás, cerca de 4 anos após o último concurso, tá? Se a gente tem, assim, eu fiz aqui um último vídeo a respeito do Tribunal de Contas da União, em que eu trouxe para vocês o histórico de realização dos últimos concursos do Tribunal de Contas da União, e o prazo entre um concurso e outro era relativamente curto. Se a gente fala em provas, novas provas acontecendo no primeiro semestre de 2026, já estamos falando de 4 anos após o concurso realizado em março de 2022, o que seria um prazo totalmente aceitável e historicamente confirmado pelos últimos concursos do Tribunal de Contas da União. Portanto, como veremos a seguir, você tem esse tempo, não se sinta nesse momento um pouco mais folgado diante dessa prorrogação, porque ela não significa que você
terá muito mais tempo para se preparar para este concurso. Importante ainda que se diga que, fazendo a preparação para o Tribunal de Contas da União, você automaticamente está se preparando para todos esses concursos que estão por vir, que estão para acontecer em breve. Então, trata-se de uma única preparação, praticamente, a preparação para a área de controle que te possibilita, que te permite realizar diversas provas de diversos tribunais de contas e Controladoria Geral da União no próximo período de 2 anos. Então, temos aqui concursos como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que já está com banca definida, a banca que vai realizar esse concurso é a IBFC. O próximo passo é a publicação do edital, né, com provas muito possivelmente ocorrendo ali a partir de março de 2025, imagino, tá? Temos ainda o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão tem urgência na realização desse concurso. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que já está com comissão formada, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Controladoria Geral da União, a própria Controladoria Geral da União, que o último concurso também foi em 2022 e que há solicitação de preenchimento de 550 cargos vagos dentre auditores e técnicos, e o novo concurso do Tribunal de Contas da União. Então, veja, é uma preparação que te dá a possibilidade de fazer ao longo deste caminho diversas outras provas, e provas, obviamente, que você faz com o intuito de ser aprovado. Vimos que, muitos candidatos que foram aprovados no último concurso do TCU acabaram sendo aprovados e nomeados em tribunais de contas e órgãos dos seus respectivos estados, optaram por assumir as vagas nos seus respectivos estados ou mesmo no concurso da Câmara ou do Senado Federal e abriram então possibilidade de serem chamados candidatos que estavam na lista aguardando serem chamados no concurso do Tribunal de Contas da União. Então veja, é um cenário totalmente previsível de possibilidade de você, de realizar, como eu chamo, essa dança de cadeira entre essas diversas vagas que vão surgindo ao longo dos próximos anos. Por isso que é muito importante que você inicie a sua preparação o quanto antes. Se você deseja, se você é estudante, se você é candidato da área de controle, que tenha em mente essa perspectiva, essa visão de médio e longo prazo, uma visão estratégica de que a sua preparação te possibilitará estudar não apenas para o Tribunal de Contas da União ou para a Controladoria Geral da União, mas para diversos tribunais de contas que tiverem seus editais publicados ao longo deste período, tá? E neste momento, Lívia, o que estudar e quando, tá? E aqui eu trago para vocês as matérias do próprio Tribunal de Contas da União, do edital de 2021/2022, foram 17 disciplinas no edital, tá? E aqui eu trago para vocês aquelas disciplinas pelo nível de relevância, tanto pelo número de matérias, quanto pelo fato de estarem presentes não só no concurso, estarem presentes no concurso do Tribunal de Contas da União, como em outros concursos da área de controle, tá? Então, língua portuguesa, direito administrativo constitucional, AFO, contabilidade pública e auditoria governamental, em geral, são as matérias maiores e que representam o maior número de questões em provas da área de controle e estão presentes na grande maioria dos concursos da área de controle. Então, são disciplinas que você praticamente tem garantia, certeza de que estará no edital de qualquer desses concursos que você venha fazer ao longo dos próximos anos. Então, muito importante você já estudar por essas matérias, lembrando que são matérias extensas, matérias densas e por vezes complexas, e matérias também que são objeto das questões discursivas e peça técnica. Então, muito importante que você já inicie por elas, para que você já possa começar o seu treino das discursivas, da peça técnica e ter possibilidade de revisão ao longo da sua preparação. Tá? Importante que se diga que na mentoria, aqui no D7 de 7, a gente tem o acompanhamento não só das questões objetivas, como também das questões discursivas, e à medida que o aluno avança no conteúdo dessas matérias, ele recebe propostas de discursivas, ele escreve essas discursivas, e essas discursivas são apresentadas para mim durante as nossas reuniões individuais. Nós debatemos, discutimos e corrigimos o texto para que ele possa refazer quantas vezes forem necessárias,
de cada matéria dessa, os tópicos mais relevantes de cada uma dessas matérias que são objeto da discussiva, para que ele encontre o mínimo de surpresa no momento da sua prova, e isso fortaleça não só a capacidade de escrita dele enquanto candidato, mas também o seu reforço no conteúdo das questões objetivas. Tá? Além dessas matérias, Lívia, quais matérias você incluiria logo na sequência? Análise de dados, controle externo, administração pública, economia do setor público e estatística. Lembrando que aqui são disciplinas do edital do TCU 2021/2022, tá? E por fim, temos aquelas matérias que foram específicas do Tribunal de Contas da União, algumas se repetem, algumas estão presentes em concursos de outros tribunais de contas e de outras controladorias, por vezes sim, por vezes não. Por não serem matérias tão relevantes, a gente deixaria, então, para um terceiro plano, né? Não só segundo plano, para o terceiro plano, por isso que elas estão com essa cor mais esmaecida, porque são realmente matérias que podem estar, como podem não estar no seu edital, e são disciplinas até, inclusive, menores, tanto em termos de conteúdo, de número de tópicos, de número de assuntos, quanto em termos de questões na hora da sua prova. Então, são matérias que a gente vai deixando para um terceiro plano, tá? Importante a gente mencionar a necessidade de vocês estudarem ao longo da preparação jurisprudências e legislações que são extremamente relevantes em concursos da área de controle, como, por exemplo, a Lei de Licitações e Contratos, a nova Lei de Licitações e Contratos, a 14133, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Processo Administrativo, 9784, a Lei LGPD, né, a Lei 13709 de 2018, bastante cobrada, Lei Federal super atual e bastante cobrada em concursos recentes, e a famosa Lei de Acesso à Informação, a 12527, a LAI, extremamente importante em concursos da área de controle. Aqui eu trouxe em destaque essas normas, essas legislações, para que vocês entendam e saibam da importância delas na sua preparação para a área de controle, mas elas, em geral, estão presentes tanto no conteúdo de administração financeira e orçamentária, quanto no conteúdo de direito administrativo, tá? A LRF aqui no conteúdo de administração financeira e orçamentária, e as demais no conteúdo de direito administrativo. Portanto, são tópicos dentro da matéria de direito administrativo que necessariamente você passará, tá? Eu só trouxe em destaque para que vocês saibam da importância dessas legislações todas no direito administrativo e na administração financeira e orçamentária, porque, em geral, são as disciplinas mais importantes da área de controle, tanto em termos de questões objetivas em prova, quanto em termos das questões discursivas, tá? Então, essa seria uma sequência razoável, uma sequência coerente de você estudar nesse primeiro momento, tendo em vista as matérias mais importantes do edital, tá? Então, nós temos aqui que esse grupo 1 e grupo 2 são matérias que correspondem com um número maior de concursos da área de controle, e esse grupo 3 aqui foram aquelas matérias basicamente específicas ali do concurso do Tribunal de Contas da União, com exceção ali da matemática financeira, que acaba estando presente em outros concursos da área de controle, tá? Nós temos aqui que, para viabilizar um novo concurso, o TCU planeja, então, convocar todos os aprovados no cadastro de reserva da última seleção, e isso, novamente, é o que justificou a prorrogação desse concurso, porque o órgão pretende chamar os últimos aprovados para que, então, possa dar encaminhamento, possa dar prosseguimento à realização do novo concurso e, novamente, né, não se iluda sobre a questão do prazo que você terá para estudar para este concurso, tá? Ainda que esse concurso tenha sido prorrogado, não significa dizer que esse novo concurso seguirá apenas daqui a 24 meses, que seria em novembro de 2026, tá? De maneira nenhuma, tá? O que temos é a possibilidade O que temos, na verdade, não é a possibilidade, mas a necessidade do órgão pela prorrogação, tendo em vista que ele não conseguiu tempo hábil para realizar
um último curso de formação ainda no ano de 2024, tendo em vista que o último acabou em final de junho de 2024. Por isso, prorrogou-se o concurso para que possa, então, chamar os candidatos e, então, dar seguimento ao novo concurso, tá? Ali em 2022, lá em 2022, o ministro Bruno Dantas já havia sinalizado a necessidade de contratar pelo menos 400 servidores, 400 novos auditores, indicando que o total de aprovados do último certame não seria suficiente para atender as demandas da corte, tá? Então, nós temos que foram já aprovados 228, convocados durante o curso de formação 228 servidores. Desses 228 servidores, alguns já saíram do órgão, tá? E isso dá, então, para a gente uma margem grande em termos de candidatos que poderão ser chamados, não só com relação a este último, que já é um número dado, mas com relação ao próximo concurso do Tribunal de Contas da União. Lembrando que no último foram 20 vagas, agora nós temos pelo menos a previsão de 40 vagas, podendo ser chamados muito mais ao longo da vigência do próximo concurso, tá? E Lívia, para aqueles que sempre se perguntam, dá tempo de estudar para esse concurso? Gente, eu acho que essa é a pergunta mais feita no mundo dos concursos de toda a vida, né? Todo mundo se pergunta ou pergunta para todo mundo se dá tempo de estudar para um determinado concurso. E aqui eu vou ensinar para vocês uma conta que vocês podem utilizar de forma prática e de forma automática na sua vida, se dá tempo ou não de estudar para um determinado concurso. Gente, a gente está falando assim de fatores super variáveis e depende muito do contexto de cada um, depende muito da capacidade de compreensão, de absorção dos conteúdos, da bagagem que você já traz, depende de tantos fatores, né? Essa pergunta ela é tão aberta, né? Se dá tempo ou não de estudar para um concurso. Imagina, se eu me colocasse naquela situação de me perguntar se daria tempo de estudar para o meu concurso, eu estava num pós-edital, com 61 dias de pós-edital até a minha prova. Se eu perguntasse para qualquer pessoa que fosse na face da Terra se daria tempo de eu estudar para o meu concurso no período de 61 dias, acredito que quase que a unanimidade me daria a resposta que não daria tempo, né? Então, assim, por isso que é importante que você tenha essa possibilidade de fazer essa conta, que tenha esse conforto de saber mais ou menos a data em que o período que você precisa para fazer uma preparação como essa, mas sabendo, né, que isso é muito subjetivo, que isso envolve diversos outros fatores, como capacidade de compreensão e de absorção, de entendimento dos conteúdos que você vai estudar, tá? Obviamente que quanto maior essa capacidade de compreensão, absorção e entendimento dos assuntos que você estudou, mais rapidamente você vai conseguir passar por todos os assuntos, você vai conseguir estudar e fazer as questões e acertar e ter um bom desempenho nas questões. Isso acontece de forma linear e de forma igual para todo mundo? Não, de maneira nenhuma, né? Mas se vocês precisam fazer essa conta, e acho que é uma conta bastante razoável, é um modelo que a gente pode estabelecer, né? De quanto tempo levaria para você concluir o estudo de um determinado número de matérias. E é isso que eu trago aqui para vocês. Esse exercício que eu vou fazer aqui agora com vocês, você pode aplicar na sua vida, considerando o número de matérias que você espera encontrar no seu edital e também a sua disponibilidade de área de estudo. Então, veja que é uma situação individual que você tem que fazer a sua própria conta, tá? Então, suponha que o edital tenha 16 matérias. No último concurso do Tribunal de Contas da União foram 17 matérias, mas suponha, né, que um novo edital ou que qualquer outro edital desses da área de controle que você venha fazer tenha um número de 16 matérias. Suponha ainda que cada matéria tenha 12 assuntos em média, né? Dentre aquelas matérias todas ali que nós temos, que são comuns de estar presentes em concursos da área de controle, como Direito Administrativo, Direito Constitucional, AFA, Administração Pública, Sistema Normativo Anticorrupção, que foi o caso do Tribunal de Contas da União, nós temos aquelas matérias que têm um número muito maior de assuntos, como é o caso de Direito Administrativo, e matérias que têm um número muito menor de assuntos, como é o caso, por exemplo, de análise das demonstrações contábeis, como é o caso de língua inglesa, como é o caso de matemática financeira, tá?
Então, uma média, considerando que que todas essas matérias tenham elas 12 assuntos a serem estudados. Lívia, que assuntos são esses? Exemplo, vamos supor, no direito administrativo nós temos assuntos como atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos, responsabilidade civil do Estado, a lei de licitações, a lei de improbidade administrativa. Então, supondo que cada um desses assuntos, seja que componha cada uma das matérias, sejam 12, seja em número de 12 para todas as matérias. Então, nesse momento, você tem 16 matérias e você tem 12 assuntos por matéria, certo? Agora, suponha que você leve 3 horas para estudar cada assunto em média, tá? Vai ter assunto que você vai precisar de menos tempo para estudar, vai ter assunto que você vai precisar de mais tempo para estudar. Exemplo no direito constitucional de assunto que você precisa de muito menos tempo para estudar. Princípios fundamentais, que são os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. Agora pensa, por outro lado, outro assunto que você precisa de muito mais tempo para estudar, que é o caso de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal. Então, são assuntos dentro do direito constitucional, um que você precisa de muito menos tempo de estudo, compreensão e resolução e acerto nas questões, e outro que você precisa de muito mais tempo de estudo, muito mais tempo e prática e número de questões a serem resolvidas, certo? Então, nós temos aqueles assuntos dentro das matérias que demandam mais tempo e aqueles assuntos que demandam menos tempo. Então, fazendo um balanceamento, digamos que você precise de 3 horas para estudar cada um desses assuntos. Agora, suponha que você tem 1h30 para fazer as questões de cada assunto e 1h30 para revisar cada assunto. Nesse caso, fazendo essas contas e essas suposições, você precisaria de cerca de 1.152 horas para estudar todas as 16 matérias. 1.152 horas. E Lívia, como que eu sei quanto tempo eu levaria para fazer essas 1.152 horas de estudo? Suponha que você tem, então, 3 horas disponíveis de estudo por dia e que você cumpra isso, que você seja regular, que você cumpra isso diariamente num D7 de 7 vezes na semana, tá? Então, supondo que você estude 3 horas por dia, todos os dias, você levará cerca de 384 dias para concluir o estudo dessas 16 matérias, ou seja, um pouco mais de um ano. Então, novamente, se a gente está falando, e agora voltando para a situação do concurso do Tribunal de Contas da União, que tem um cenário super factível de edital em 2025 com provas no primeiro semestre de 2026. Estamos falando de agora até o final de 2025 em um ano. Até a publicação do edital, em um ano. Se a prova acontecer em 384 dias a contar de 18 de novembro de 2024, estamos falando de prova em 7 de dezembro de 2025, que seria um tempo aqui mínimo, um tempo médio de você fazer a preparação para este concurso, tendo em vista uma disponibilidade diária de 3 horas de estudo por dia. Então, toda vez que você quiser se perguntar ou quiser fazer esta pergunta para alguém, inclusive para mim, faça essa conta. Contabilize o número de matérias que você espera ter no seu edital, veja quantas horas disponíveis de estudo você tem por dia, quantos dias na semana você fará isso, e divida o total de horas que você precisa para fechar as 16 matérias pelo tempo que você tem disponível e você vai chegar na data que você possivelmente concluiria o estudo daquelas matérias, tendo estudado, revisado e feito exercícios, tá? Obviamente que vai ter matérias que você precisa um pouco mais de tempo para revisar, um pouco mais de tempo para você absorver o conteúdo, um pouco mais de prática de questões. Por isso que é tão importante que vocês se conscientizem da importância de começar a estudar o quanto antes. Não importa se esse edital foi prorrogado, esse concurso foi prorrogado, você precisa estudar o quanto antes, porque você precisará de cerca de 1.152 horas para vencer o edital, para vencer este concurso, para vencer o estudo destas matérias, tá? Lívia, eu preciso de estudar essas matérias e essas horas são suficientes, ou eu preciso fechar todo o estudo de todas as matérias para conseguir estar numa situação
competitiva quando essa prova acontecer? Não necessariamente, tá? Pode acontecer do candidato ser aprovado em concursos de altíssimo nível sem necessariamente ter fechado o edital, mas você deve admitir comigo, convir comigo, que é um risco que você se coloca, tá? Obviamente é um risco que você se coloca de não ver ali alguns assuntos importantes em prova e que muitas vezes podem ser objeto de discursiva, de peça técnica, que simplesmente não deu tempo de você estudar, porque você foi protelando, ou porque você foi adiando, ou porque você não foi regular e constante no seu estudo. Então, daí a importância de você entender a regularidade no estudo e o estudo prévio, o estudo com antecedência, para que você consiga passar por tudo, para que você consiga fechar lacunas importantes, para que você consiga aprofundar assuntos importantes que são objetos de discursiva, de peça técnica, para que você consiga tempo de refazer as questões e elevar o seu desempenho, o seu percentual de acertos em cada um dos assuntos. E você só consegue fazer tudo isso se você faz uma preparação prévia, se você faz uma preparação com antecedência. Não estamos falando de um concurso qualquer, estamos falando do concurso do Tribunal de Contas da União e mesmo de outros concursos da área de controle que todos eles exigirão de você uma preparação prévia, uma preparação com antecedência, uma preparação com profundidade, tá? Lembrando que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês está de forma muito simplificada, muito simples, e que você terá tudo isso de forma destrinchada, de forma organizada, com todos os links de caderno de questões de todos os assuntos, com indicações de leituras de todos os assuntos importantes, propostas de discursivas, correção de discursivas na mentoria D7 de 7. Portanto, se você deseja fazer essa preparação de altíssimo nível, com a maior capacidade de compreensão e otimização do seu tempo de estudo, você considera fazer parte da mentoria D7 de 7 para que a gente consiga avançar o quanto antes e com consciência, domínio e sabedoria nos assuntos que são importantes e que você precisará ter grande ciência e grande domínio ao longo da sua preparação. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, obviamente, tem o esforço, mas também tem a recompensa. Temos o ônus, que é o ônus da preparação, o ônus da gente precisar se dedicar, muito possivelmente diariamente, para uma preparação para um concurso deste porte, mas do outro lado temos o bônus, e aqui eu trago para vocês a remuneração de um servidor, auditor federal de controle externo, que está há 1 ano em exercício no Tribunal de Contas da União. Veja, ele entrou em exercício aqui em 23 de novembro de 2023, está hoje na classe A, padrão 2, ele tem a remuneração básica de R$ 31.452, aqui nós temos os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária. Temos as vantagens indenizatórias e compensatórias, como auxílio alimentação e ressarcimento de assistência médica, o que dá a esse servidor admitido, né, em exercício há exato 1 ano no Tribunal de Contas da União, o valor líquido de R$ 26.072. Excelente remuneração para um servidor, ou seja, quase R$ 30.000 para um servidor que já está em exercício há apenas 1 ano, tá? Então, esse servidor é aprovado do último concurso, fez o penúltimo curso de formação e entrou em exercício em novembro de 2023, tem uma remuneração líquida hoje, né? Essa remuneração é referência de outubro de 2024, de R$ 26.000, ou seja, quase R$ 30.000 de remuneração líquida, o servidor que acabou de ser aprovado. Então, de um lado, nós temos, obviamente, o ônus, né? O esforço, o sacrifício que é colocar para a gente uma carga diária de estudo que é relativamente, que é relativamente extenuante se você já tem uma carga horária de trabalho de 8, 9 horas diárias, mais família, mais outras atividades. Você tem que se comprometer ali diariamente a estudar 3 horas com foco, com atenção, para que você retenha muito bem tudo aquilo que você estudou, né? Obviamente é um sacrifício, não podemos dizer que não é. É um sacrifício que você faz, mas para um objetivo muito claro, muito bem definido lá na frente, que é ter a possibilidade de assumir um posto, assumir um cargo de auditor federal de controle externo num órgão como o Tribunal de Contas da União, para ter uma remuneração inicial de mais de 20 mil, quase R$ 30.000 líquidos na sua conta,
tá? Então, vale a pena todo o investimento, vale a pena todo o esforço, vale a pena todo o sacrifício no momento de preparação, porque, obviamente, estamos falando de um futuro próspero, de um futuro que você terá uma boa remuneração, uma boa qualidade de vida, de trabalho para você, para a sua família, né? A possibilidade de estar num cargo que não te deixa, não te coloca à mercê de possibilidades de de estar fora, né? Ou de estar numa situação, por exemplo, de CLT, né? O auditor federal Federal de Controle Externo, assim como o Auditor Federal de Finanças e Controle, o auditor fiscal da Receita Estadual, né, ou da Receita Federal do Brasil, todos esses auditores, eles exercem, tanto os auditores da área fiscal quanto auditores da área de controle, eles exercem funções essenciais e típicas da administração pública, são servidores do alto escalão da administração pública e que estão, vamos dizer, apartados de uma possível situação de desvalorização ou de desmerecimento da carreira, ou mesmo de possibilidade de estar se enquadrar como no regime seletista, por exemplo. Tá? Todos esses servidores são servidores estatutários, estáveis, precisam da estabilidade para bem exercer a sua atribuição, tanto o auditor fiscal quanto o auditor de controle, que opinam com relação às despesas públicas. Não seria, por exemplo, possível ou admissível que um servidor de controle ele assumisse o regime seletista. Tá? Então, todos essas vantagens, todos essas prerrogativas, né, são inerentes ao cargo de auditor de controle, ao auditor fiscal, o que dá realmente para você a importância, a noção, a ciência da importância desse cargo e da importância de você fazer uma preparação de altíssimo nível para você obter uma dessas vagas e assumir um desses postos tão importantes na administração pública, tá? Aqui nós temos a situação do último concurso. O concurso foi realizado em 2022, a prova foi realizada em março de 2022. Foi um concurso aplicado pela Banca FGV. Foram 20 vagas mais cadastros de reserva. Então, veja, hoje já são 228 candidatos convocados dentre os 4 programas de formação que aconteceram, tá? A formação requerida para esse cargo é de nível superior em qualquer área de formação, então independente de qual seja a sua área de formação, inclusive se você é tecnólogo, com tecnólogo reconhecido como nível superior, você também pode prestar este concurso. As provas naquele momento foram separadas em objetivas e discursivas, então os candidatos aprovados nas provas objetivas, depois, 2 meses depois, foram fazer as provas discursivas. A prova objetiva constou de uma prova de múltipla escolha, 2 provas, manhã e tarde, cada uma, manhã e tarde não, todas no período da tarde, mais P1 com 50 questões e P2 com 50 questões. O edital foi publicado em 28 de outubro de 2021 e a prova objetiva aplicada em 13 de março de 2022, ou seja, um pós-edital de 136 dias, o que é bastante diferente do que se deu nos últimos concursos do Tribunal de Contas da União, em que o pós-edital era bem curto, entre 60 e 70 dias ali de pós-edital. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em todas as capitais do país, tá? Aqui nós temos a estrutura da prova. Então, como eu falei, foram P1 e P2, e aí na P1, bloco 1 e bloco 2, com 50 questões, e P2, bloco 1, bloco 2, também com 50 questões, e o candidato ele teria que fazer no mínimo 50% da P1 e 50% da P2. Veja, essa prova foi no nível de complexidade tão alta que os candidatos que fizeram aqui o mínimo em cada uma dessas provas conseguiram passar para as discursivas e foram aprovados, tá? No bloco 1 nós tivemos língua portuguesa, controle externo, língua inglesa, matemática, financeira e administração pública. Bloco 2, Direito Constitucional e Administrativo, Sistema Normativo Anticorrupção. Lívia, o que é esse Sistema Normativo Anticorrupção? Algumas legislações e uma parte do Código Penal relativa aos crimes contra a administração pública, lei anticorrupção, lei de abuso de autoridade. Esses foram os conteúdos aqui do Sistema Normativo Anticorrupção, que também foi uma matéria super pequenininha neste edital. Tá? Direito civil e processo civil com 2 questões cada. Além disso, análise de dados, que foi o grande peso aqui desse concurso,
tá? Estatística também com 7 questões. Bloco 2 aqui, da P2, AFO, Auditoria Governamental, Contabilidade Pública, Economia do Setor Público e Análise das Demonstrações Contábeis, que também foi um conteúdo aqui bem pequenininho. Então, lembra que eu falei para vocês que, né, imagina 16 matérias, cada uma com 12 assuntos? Então, nós temos aqui matérias com número maior de assuntos, como administrativo, como AFO, e matérias com número bem menores de assuntos, como análise das demonstrações contábeis, como direito civil, processo civil, sistema normativo anticorrupção. Então, nós temos um equilíbrio, né? Uma média ali que daria para a gente cerca de 12 assuntos por matéria, o que possibilitaria a gente fazer aquela conta que a gente fez de 1.152 dias para estudar todos esses conteúdos, se você tem uma carga horária diária de estudo de 3 horas de dia, e se você faz isso todos os dias, o que daria para você um pouco mais de um ano, 384 dias, para você vencer todo esse edital, tendo estudado, revisado e feito os exercícios. Novamente, isso é um dado que depende muito da capacidade de compreensão, absorção e regularidade do candidato ao longo do aluno, ao longo do estudo, ao longo da preparação, obviamente, tá? Vou pedir licença aqui para beber uma água. Aqui nós temos concursos correlatos da área de controle, o Tribunal de Contas da União, TCE Paraná, TCM São Paulo, TCE Rio de 2020, tá? Para que a gente tenha uma noção realmente daquelas matérias, para que a gente confirme quais são aquelas matérias que realmente são muito importantes que você comece a estudar desde já, porque estão presentes na grande maioria dos concursos da área de controle, como, por exemplo, a língua portuguesa, auditoria governamental, AFO, direito financeiro, direito constitucional, direito administrativo, controle na administração pública, controle externo na administração pública e contabilidade pública. Esses dias me perguntaram qual que era a diferença, então, entre AFO e direito financeiro. E aqui, respondendo a essa pergunta, o que nós temos ali com relação ao direito financeiro? Em geral, a matéria de AFO, ela traz pra gente conteúdos do direito financeiro, logo no início, são os primeiros tópicos, os primeiros assuntos do conteúdo programático, e logo depois aquele básico ali da administração financeira e orçamentária que a gente já conhece, como PPA, LDO, LOA, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, créditos adicionais, temos a classificação da receita e da despesa, estágio da receita, estágio da despesa, enfim. Então, nós temos LRF, a Lei 4.320, o orçamento na Constituição Federal, que são os artigos 165 a 169. Além disso, né, que é a parte de administração financeira e orçamentária, orçamento público propriamente dito, em alguns editais nós temos alguns conteúdos de direito financeiro. E quais são esses conteúdos em geral, tá? Atividade financeira do Estado, as funções do Estado, então função alocativa, distributiva, estabilizadora, a questão do federalismo fiscal. Então, são conteúdos que vêm ali no início da administração financeira e orçamentária que dizem respeito ao direito financeiro. Então, a atividade financeira do Estado, finanças públicas, né? A necessidade de financiamento do gasto público, dívida pública. Então, são conteúdos que têm um sombreamento, uma interseção com conteúdos de finanças públicas, economia do setor público, tá? Então, são assuntos que interseccionam todos esses conteúdos e que, em geral, aparece ali nos tópicos iniciais da matéria de administração financeira e orçamentária, como foi o caso do edital do Tribunal de Contas da União. Então, se a gente olha o último edital do Tribunal de Contas da União, nós temos ali aqueles primeiros tópicos que dizem respeito a este conteúdo basicamente relacionado ao direito financeiro, a finanças públicas e até a economia do setor público, inclusive um desses tópicos que estavam presentes ali nesses primeiros tópicos da administração financeira e orçamentária, como falhas de mercado, são conteúdos que também vieram na matéria economia do setor público, porque é um assunto basicamente, né, da economia do setor público, mas veio ali na administração financeira e orçamentária. Então, basicamente é isso, é um assunto a mais na administração financeira e orçamentária, tá? Mas que está totalmente conectado, tá bom? Aqui nós temos uma sugestão de ciclo de estudos para o TCU, considerando uma carga horária de 60
né, minutos por cada uma das 4 matérias que foram colocadas, 60 a 120 minutos, obviamente que depende muito da sua disponibilidade diária de estudo. Se você tem apenas 3 horas diárias de estudo, interessante é que você trabalhasse com esse ciclo aqui de 6 matérias, algumas dessas 8 matérias você inserisse no seu primeiro ciclo. Se você tem a possibilidade de 4 horas dia, você pode então girar esse ciclo AB com essas 8 matérias, tá? Língua portuguesa, administrativo constitucional, AFO, auditoria governamental, controle externo, análise de dados e contabilidade pública. Então, você ficaria girando esse ciclo AB dessas 8 matérias, matérias extremamente importantes, tanto para o concurso do TCU quanto para qualquer concurso da área de controle que você venha fazer. E na sequência, à medida que você vai concluindo os seus estudos, você vai inserindo então no seu planejamento essas outras matérias aqui. Tá? Importante dizer que, à medida que você avança, que você conclui o estudo de uma determinada matéria, ela deve ser mantida no seu ciclo de estudos para que você revise, para que você continue fazendo exercício, só que dessa vez com a carga horária menor, porque aquela parte maior que você teria de dedicação, que é a fase do estudo, essa fase de estudo teórico, você já teria superado, já teria passado, de modo que você consegue reduzir a carga horária, diminuir a frequência, incluir à medida que se avança as demais matérias, até que você complete todo o estudo de todas aquelas matérias que seriam relevantes, seja para o TCU, seja para qualquer um daqueles concursos de tribunais de contas que estão por vir, e você deve estar estudando nesse momento, porque são importantes concursos para você, muito possivelmente se você é do Estado, quanto para a sua preparação para o Tribunal de Contas da União, tá? Lembrando que é interessante que você, no seu estudo teórico, e preste atenção, né, à teoria, à doutrina, enfim, ao seu PDF, à sua videoaula, mas também tenha o hábito de ler nas partes correspondentes os artigos da Constituição Federal, tenha o hábito de ler a Lei de Licitações e Contratos, a LRF, normas e jurisprudências atinentes a cada um dos assuntos, porque é muito importante para quem estuda para a área de controle, para concursos de auditoria, o conhecimento de todas essas normas, porque a auditoria nada mais é do que o batimento, né? Se a gente está falando de auditoria de conformidade, o batimento de uma atuação, da atuação do gestor com uma respectiva norma. Então, você precisa adquirir o hábito de conhecer as normas, de saber muito bem o que uma norma diz, o que não diz, porque isso vai implicar na sua capacidade, inclusive, de fazer uma boa peça de natureza técnica, porque é reconhecer ali na situação apresentada se aquele determinado fato concreto, aquela determinada atuação do gestor observa ou inobserva uma determinada norma legal. Tá? Como é o caso, por exemplo, da Lei de Licitações e Contratos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores civis federais, tá? Então, tudo isso é importante que você aprenda a estudar essas normas, é importante que você analise e saiba analisar casos concretos, fazendo a observação dessas normas, do que prever essas normas, essas leis, e você tem a capacidade de discorrer sobre isso, tá? Importante que se diga que na mentoria nós trabalhamos muito bem a forma como você estuda cada uma dessas normas, que você escreve sobre isso e que você pratica as questões sobre cada um desses assuntos para que você tenha domínio muito consolidado, muito concreto sobre cada um dos assuntos em termos de questões objetivas e discursivas. Então, desejando fazer uma preparação de altíssimo nível para o concurso do Tribunal de Contas da União ou para todos aqueles tribunais de contas que você deverá concorrer ao longo dos próximos 2 anos, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7. O link está aqui na descrição do vídeo e também está no comentário fixado para que você saiba exatamente o que estudar, quando estudar e com tudo organizado, planejado para você, com todos os links de cada de questões de cada assunto, de cada matéria do seu conteúdo programático, do seu edital de referência, para que você não perca nenhum tempo pensando, se planejando. Imagina que você já precisa de tempo de estudo para vencer todo esse conteúdo. Imagina se, além desse tempo, você fosse colocar
o tempo de se planejar, de organizar, de buscar cadernos de questões, de montar cadernos de questões, de fazer questões e de pensar se você está estudando de forma adequada ou não para tirar o melhor proveito do seu estudo. Então aqui você perde, economiza, né? Deixa de perder todo esse tempo e dá esse tempo para o seu estudo, para que você aprofunde muito bem os conhecimentos e para que você consiga chegar efetivamente na data da prova de forma competitiva, brigando realmente por uma das vagas do seu concurso, seja do TCU, seja do TCE Rio, TCE Pernambuco, TCE Maranhão, TCE Mato Grosso do Sul, enfim, né? Aqui eu trago para vocês o mapa da área de controle do biênio 2024-2026. Então, nós temos aí diversos concursos que já estão acontecendo nesse período, como é o caso, por exemplo, do TCE Piauí, TCE Roraima, TCE Pará, CGM Cuiabá, CGM Vitória, CGM Niterói, CAGE Rio Grande do Sul. Inclusive, gente, me veio à cabeça agora que vários desses concursos da área de controle estão sendo realizados pela banca FGV, que foi a mesma banca que realizou o concurso do Tribunal de Contas da União. É uma banca que vem realizando diversos concursos da área de controle de 2021 para cá. Então é importante que você faça uma preparação de altíssimo nível para a área de controle. A banca FGV, ela não brinca em serviço, né? Você precisa ter uma boa capacidade interpretativa e compreensiva para que consiga entender muito bem os enunciados e chegar na sua resposta correta. Então é importante a leitura, frisada da leitura, de você ter um bom gerenciamento de tempo de prova, e você consegue tudo isso, obviamente, lendo e praticando muitas questões. Tá? Lembrando que na mentoria nós temos e vocês terão todas essas questões filtradas, selecionadas e bem calibradas para que você faça uma preparação de altíssimo nível com questões muito representativas do que você terá na sua prova no dia em que ela acontecer. E você está seguro e confiante para fazer sua prova objetiva, sua prova discursiva, porque você treinou muito bem ao longo da sua preparação, tá bom? Importante que se diga, estamos com um novo período na mentoria D7 de 7, estreando hoje o plano de 52 semanas. O desafio 7 de 7, você pode fazer a mentoria pelo período de 8, 16, 32 ou agora 52 semanas, para que você tenha esse período de acompanhamento de todo o seu conteúdo programático, de todo o edital e que possa treinar inúmeras discursivas ao longo da sua preparação, diversas propostas de discursivas ao longo da sua preparação, de questões discursivas e de peça técnica. Então, considerando concursos de auditoria, concursos do auditor fiscal, auditor de controle, muito relevante que você faça uma preparação que te dê a possibilidade não só de avançar por todos os conteúdos, mas também de treinar bastante discursivas e peças técnicas na sua preparação. Por isso, entrando aqui como novidade, o plano de 52 semanas para você fechar o ano estudando para o seu concurso do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União ou de qualquer outro Tribunal de Contas que você venha fazer. Se você deseja ter esse acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação e fazer essa preparação de altíssimo nível para os Tribunais de Contas, para a área de controle, para o Tribunal de Contas da União, você aponta seu celular para esse QR Code, fala com a Luísa, que ela vai te explicar como que funciona a mentoria, te passar os links de todos esses períodos, 8, 16, 32 e 52 semanas, para que você consiga, então, fazer essa excelente preparação e chegar na data da sua prova competitiva, porque você vai fazer um acompanhamento, um estudo individualizado, completo, para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente em qual data você vai terminar. É isso, eu desejo a vocês uma excelente preparação, né? Que fiquem muito contentes, mas que liguem um alerta com relação a essa prorrogação do concurso do TCU, porque isso nada mais é e nada mais indica pra gente que o concurso acontecerá muito em breve, porque o órgão precisará convocar agora esses últimos aprovados do concurso 2021-2022
para que possa, então, dar curso ao seu novo concurso, que muito possivelmente trará grandes novidades. Então, não seja surpreendido, estude desde já, faça desde já uma excelente preparação, uma preparação de altíssimo nível, para que quando esse edital venha, para que quando esse concurso ocorra, você já esteja no domínio da situação, tá bom? Desejo a vocês uma excelente preparação, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!